Ninguém de maneira alguma vos engane, porque a nossa reunião não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. A paz do Senhor Jesus, amém? Meu nome é irmã Raquel. Eu vou estar gravando mais um testemunho, amém? O Senhor me mostrava como se fosse ruas bem largas, como se fosse a Rua Paulista, sabe? Mas tinha milhares de pessoas, vestido como se fosse aquelas beca branca, tipo como se fosse beca, só que não era um branco, era tipo como se fosse um bege. E o tecido era como se fosse de pano de saco. E eu vi aquela multidão de gente, tudo vestido igual. As mulheres de beca e os homens estavam de calça e camiseta, mas era da mesma cor das mulheres. Então, era como se fosse uma multidão para um congresso. Eu olhava aquelas pessoas e eu achava que era tudo crente. Eu, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, ninguém me respondia. E aí eu fui andando no meio daquelas pessoas, falei, nossa, acho que é tudo crente, não é possível. E aí, quando eu cheguei lá na frente, eu vi a imagem do anticristo. Um homem tinha um microfone, era como se ele pegava o microfone e ele falava assim: mais uma quarta, estamos em adoração. E ele falava o nome do anticristo, que eles estavam mais uma vez adorando. Quando eu li aquilo, eu via uma multidão de pessoas louvando, sabe? É, o anticristo. Eu via uma multidão de gentes com é, instrumentos tipo violoncelo, violino, flauta, aqueles instrumentos assim, vários tipos de instrumento, tudo em adoração ao anticristo. E aí eu ouvi uma voz que falava assim: mais uma quarta, eles estão reunidos em adoração ao anticristo, fazendo congresso para o anticristo. E o anticristo, ele curava as pessoas. Então as pessoas tinham testemunho diferente. Toda quarta era um congresso para o anticristo. Então o anticristo falava, as pessoas falavam assim: ó, hoje é a cor bege, amanhã na quarta que vem é cor rosa. Então as pessoas elas iam com aquele tipo de roupa somente para a adoração ao anticristo. E as pessoas testemunhavam porque ele curava as pessoas, ele curava. Porque o adversário ele tem esse poder de curar, então ele curava as pessoas. E ali eu via como se tivesse uma feira muito grande, muito grande. E aquela feira era muita comida. É, comida em forma de doce, sabe? Era pudim, era bolo, era manjar, sabe? Era vários tipos. E era tudo grátis, para as pessoas comerem à vontade. Quando eu vi aquela feira tão grande, com tanta comida, eu vi uma voz do céu que falava assim: tá vendo esses alimentos? São os pratos, os manjares que o adversário colocou diante da minha igreja, diante dos meus servos, e eles caíram. E de repente eu vi uma irmã que é obreira da igreja, uma irmã que é pregadora, falando assim: nossa, nós vamos comer esses pudim porque tá gratuito. É tudo de graça, vamos comer. Eu falei: não, nós não vamos, ninguém vai comer o manjar do diabo. E ali eu pegava na mão daquelas duas irmãs e saía correndo daquele lugar. Falei: vamos sair correndo daqui. Eu saía correndo daquele lugar. E quando eu saía correndo, eu falava assim: vamos sair correndo daqui, porque o Senhor grande é a ira de Deus sobre essas pessoas. E a gente saía correndo, porque a ira de Deus era muito grande, né? Contra aquelas pessoas que estavam em adoração ao anticristo. Eu via dessa forma, eu saía correndo daquele lugar. E tantas pessoas foram enganadas pelo adversário. Por quê? Porque ele curava, né? Eu via dessa forma, o Senhor me mostrava essa revelação, né? O Senhor me mostrava como se eu tivesse, como se na terra eu estivesse andando sobre as ruas, como se fosse aqueles carros enormes de carnavais, carro de carnaval. Só que aqueles carros de carnaval era um carro que era em adoração ao anticristo. E em todos os lugares tinha carro de carnaval. E as pessoas dos exércitos e as pessoas da polícia é como se tivesse tido ordem para matar quem não adorasse o anticristo.
E aí, um homem que estava em cima do carro de carnaval, ele gritava assim: quem não adorar será morto, quem não adorar será morto. Era isso, ele gritava, gritava. E tinha muitas pessoas que saía correndo e adorava. E outras que não saía correndo, outras pegava e morria, as pessoas matavam. E aí eu peguei, junto com os irmãos, nós corremos para a igreja, fechamos a porta da igreja e fomos correndo para o altar da igreja ali, se escondendo no altar e orando, Senhor, dá o livramento, Senhor, dá o livramento, ai meu Deus. E a gente em desespero ali, clamando a Deus. E quando a gente clamava, clamava, você via as pessoas com metralhadora do lado de fora da igreja e pegando as pessoas dentro da casa delas para adorar o anticristo. E quem não adorava era morto, morria. E quando chegaram na minha igreja, olharam para a porta e falaram assim: ó, tem gente aí. E aí, na hora, levantaram assim a porta da igreja. Quando levantaram a porta da igreja, nós estávamos em volta do altar. Aí, daqui a pouco, quando eles levantaram e eles foram para matar a gente, para matar nós, é, o Senhor Jesus falou assim: tô eu voltando. E nós sumimos. O Senhor levou a igreja. Era dessa forma que eu via, amém? E eu vou estar contando também uma outra revelação. Eu via como se também fosse em forma de soldados, isso foi também uma visão, em forma de soldados que arrancava as pessoas de dentro da casa delas, arrancava famílias de dentro de casa para adorar o anticristo. Era como se fosse uma continuação dessa visão. As pessoas eram arrancadas de dentro de casas e de dentro das casas era colocado na rua um grupo de pessoas tudo assim, sentada assim, de perna de índio, e ali tinha uma fila, uma grande fila, e ali, naquela grande fila, tinha um rapaz que perguntava assim: você vai adorar o anticristo? Você vai querer colocar o sinal da besta? Ele falava dessa forma. E a pessoa que falava não, ele matava, ele atirava na cabeça da pessoa, a pessoa morria na hora. Ele já atirava assim, bem na cabeça da pessoa. E ali, todo mundo no meio das ruas, não tinha ninguém dentro das casas, das pessoas não tinha ninguém. Era todo mundo na rua. Tinha que colocar. Ele perguntava assim: você vai querer colocar? Você vai querer ter o sinal da besta e adorar o anticristo ou você vai querer ser morto? E quem não adorava, quem não colocava o sinal da besta, a pessoa morria. Ele só perguntava isso e ele matava, caía morto na hora. E aí foi se fazendo uma fila, foi se fazendo uma fila. Eu via crentes, eu vi uma mãe que as filhas evangélicas, crianças, né? Falou assim: filha, a mamãe não quer perder vocês, não, tá bom? Se ele perguntar se você quer colocar o sinal da besta e adorar o anticristo, vocês adoram. Só que a palavra não era chamada anticristo, mas era o nome do anticristo. Só que o Senhor não me deixou lembrar. E aí, a mãe falava assim: nós vamos adorar ele, tá? E nós vamos colocar o sinal dele. E eu já sabia que era o sinal da besta. E ali foi, as pessoas indo na fila. Aquela mulher falou assim: filha, pode aceitar, tá bom? Mamãe ama vocês, mamãe não quer ver vocês mortos. E muitas pessoas evangélicas, pessoas crentes, como se ia e aceitava para não morrer. E aí chegou minha vez. E ele falou assim: você vai querer? Eu falei: não, não quero. Você tem certeza? Eu falei: tenho. Você não quer? Não quero. E daqui a pouco, quando ele falou não quero, ele me deu 3 tiros na cabeça e eu voltei da visão, amém? Então eu via dessa forma que o Senhor me mostrava. Eu via essa revelação, amém? Deus abençoe a todos. Ficam na paz do Senhor.